Leitura orante. A palavra de Deus explicada e convertida em oração. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Vamos juntos fazer agora a leitura orante com base na liturgia diária. Eu convido você a meditar as passagens bíblicas buscando a nossa conversão diária. A leitura orante, que é a Lectio Divina, é uma atividade que devemos fazer diariamente, lendo uma passagem da Bíblia, e eu escolhi meditar as leituras da liturgia diária, semanal e dominical. A leitura orante nos ensina a ler a passagem bíblica com atenção e cuidado para entender profundamente a mensagem do que estamos lendo e ver como ela nos mostra a praticar os ensinamentos em nossa vida diária. Depois da leitura, conversamos com Deus, fazendo uma oração, nos colocando à disposição de sua vontade e pedindo que Ele nos ajude a praticar sua palavra para nossa salvação e vida de santidade. Ao final, entramos em contemplação, agradecendo a Deus por seu imenso amor por nós e por sua maravilhosa providência divina a cada segundo de nossas vidas. E para essa contemplação, eu peço que você, após assistir esse vídeo, dedique alguns momentos em comunhão com Deus, relembrando o que viu e sentindo profundamente o amor de Deus por você. Orações iniciais. Antes de começar a nossa leitura orante de hoje, como fazemos todos os dias, vamos pedir a orientação do Divino Espírito Santo para que Ele abra nosso coração para a luz divina e nos conduza nesta missão e nos ajude a caminhar em uma vida de santidade, fortalecendo a nossa vida de peregrinos da esperança rumo ao céu. Iniciemos traçando sobre nós o sinal da nossa pertença a Deus, invocando a Santíssima Trindade para nos abençoar e orientar nossa meditação de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Introdução à nossa meditação de hoje. A quinta semana da Quaresma está quase chegando ao fim, e já se aproxima a Semana Santa, e assim vamos meditar e orar as leituras da liturgia diária desta sexta-feira, dia 11 de abril. A liturgia de hoje nos introduz na profundidade do combate espiritual vivido por aqueles que permanecem fiéis a Deus em meio à perseguição. O profeta Jeremias expressa o seu sofrimento diante das calúnias, da desconfiança e da ameaça constante, inclusive de seus próprios amigos. No entanto, ele se mantém firme, sustentado pela certeza de que o Senhor está ao seu lado como um guerreiro poderoso, e a fé que o leva a cantar, mesmo em meio às provas. O Salmo ecoa esse mesmo espírito de confiança e entrega. Diante da dor, o salmista invoca e testemunha que Deus escutou sua voz. Ele é a rocha, o escudo e a salvação. Essa oração nasce da experiência real de luta e libertação e nos ensina a recorrer ao Senhor com fé viva quando nos sentimos cercados pelo mal.
O Evangelho nos mostra Jesus cercado por pedras e ameaças. Ele é rejeitado não pelas suas obras, mas por sua identidade. Ele se declara filho de Deus. E mesmo diante da incredulidade, Jesus não desiste. Convida ao menos a fé nas obras que realiza, pois são sinal da presença do Pai. Ainda que seja perseguido, ele continua a fazer o bem e é em um lugar mais afastado que muitos finalmente reconhecem quem ele é. Nessa reta final da Quaresma, a palavra nos convida a perseverar na fé, mesmo quando ela nos custa rejeição, críticas e solidão. Como Jeremias, como Jesus, como tantos justos, sejamos fiéis ao chamado de Deus. Ele está conosco, escuta a nossa oração e nos sustenta com sua graça. Que a proximidade da Páscoa renove nossa esperança e fortaleça a nossa confiança. Primeira leitura. Vamos meditar e orar agora a primeira leitura tirada do livro de Jeremias, capítulo 20, versículos de 10 a 13. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apontá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que esta palavra diz? O profeta Jeremias, perseguido e traído até pelos próprios amigos, desabafa diante de Deus o seu sofrimento. Houve calúnias, ameaças e conspirações à sua volta. No entanto, mesmo em meio à dor, ele proclama com firmeza: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Sua confiança não está nos homens, mas em Deus, que conhece os corações e defende os justos. E ao final ele canta: cantai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. O que esta palavra nos diz para os dias de hoje? Esta leitura é um testemunho poderoso de fé em meio à perseguição. Jeremias não se cala diante da injustiça, mas também não se desespera. Ele entrega sua causa ao Senhor, certo de que Deus não abandona os que são fiéis. E mesmo sem ver imediatamente o livramento, ele já canta louvores, pois confia que a vitória de Deus será certa. Na Quaresma, esse texto nos convida a confiar em Deus, mesmo quando nos sentimos abandonados, incompreendidos ou perseguidos. Ser fiel ao Evangelho nem sempre nos tornará populares, mas como Jeremias, devemos saber em quem colocamos a nossa esperança. Deus está conosco como guerreiro forte, sustentando-nos nas batalhas interiores e exteriores. O que esta palavra nos faz dizer? Qual nossa oração? Oremos. Senhor, quando o medo e a incompreensão nos cercarem, dá-nos a coragem de Jeremias, que não deixemos de confiar em Tua presença, mesmo quando o mundo nos rejeita. Sede nosso defensor, nosso refúgio, e que possamos sempre cantar Teu louvor, certos da Tua vitória. Amém. Salmo responsorial. Agora vamos meditar e orar com o Salmo responsorial 17, e nossa resposta será: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor.
Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na angústia, e ele escutou a minha voz. O que este salmo diz? Este salmo é uma confissão de amor e confiança profunda em Deus, o refúgio seguro no tempo da angústia. O salmista, cercado pela morte e pelo mal, reconhece que sua salvação vem do Senhor. Em meio ao desespero, ele invoca a Deus, e o Senhor escuta sua voz, responde ao seu clamor e o livra das mãos dos inimigos. Deus não ignora o grito do justo, ele ouve, acolhe e salva. O que este salmo nos diz para os dias de hoje? Este salmo é a oração dos que confiam em Deus, mesmo em meio à dor. Fala de realidades espirituais profundas, a luta contra o mal, o sofrimento, o medo da morte, mas também testemunha a experiência de que Deus está próximo, atento e fiel. Ele é força, rochedo, abrigo, escudo e libertador. Nele encontramos segurança que o mundo não pode dar. Nesse tempo quaresmal, o Salmo nos ensina a orar com sinceridade e confiança, mesmo nas tribulações, mesmo quando tudo parece perdido. Somos convidados a invocar o nome do Senhor com fé. Deus ouve o coração do aflito e vem em socorro daqueles que o amam. O que este salmo nos faz dizer? Qual nossa oração? Oremos. Senhor, sois a minha força, meu abrigo e salvação. Quando o medo e a angústia me cercarem, ensina-me a clamar com confiança, certo de que me escutais. Vinde em meu socorro, libertai-me do mal e fortalecei-me no vosso amor. Amém. Evangelho do dia. O evangelho desta sexta-feira da quinta semana da Quaresma é o evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das suas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei, eu vos disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles.
Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que este evangelho diz? Jesus é novamente confrontado por aqueles que desejam apedrejá-lo, acusando-o de blasfêmia por se declarar filho de Deus. Ele então responde com sabedoria, apelando à Escritura e às obras que realizava como testemunho de sua missão. Ainda que não queiram crer em suas palavras, convida-os a crer nas obras, pois elas revelam a verdade. O Pai está em mim e eu no Pai. Apesar da perseguição, muitos reconhecem a veracidade de sua missão e creem nele. O que este evangelho nos diz para os dias de hoje? Este evangelho revela a dureza do coração humano diante da verdade. Jesus não é rejeitado por falta de provas, mas por uma resistência interior em acolher a revelação divina. Mesmo assim, ele permanece fiel à sua missão, continua fazendo o bem e se retira para um lugar mais silencioso, onde é acolhido com fé. Lá, muitos creem, reconhecendo que tudo que fora dito sobre ele era verdadeiro. Em plena quaresma, esta palavra nos convida a superar a incredulidade e os preconceitos que nos impedem de reconhecer a ação de Deus em nossa vida. Jesus continua realizando obras no meio de nós. Sua presença se manifesta no Evangelho, nos sacramentos, na igreja e na vida dos que o seguem com sinceridade. Que saibamos abrir os olhos e o coração não apenas para ouvir, mas para crer. O que este evangelho nos faz dizer? Qual nossa oração? Oremos. Senhor Jesus, não permitais que a dureza do nosso coração nos afaste de Ti. Que saibamos reconhecer Tuas obras e acolher Tua presença como luz e verdade. Fazei crescer em nós uma fé viva, humilde e confiante, para que, como aqueles que Te procuraram, também nós possamos crer em Ti. Amém. Orações finais. Em nossas orações finais, rezemos com fé, esperança e amor por esse Deus que tanto nos ama. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza um dia à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.